quarta parte, América do Norte. Olá pessoal, meu nome é Arthur Albuquerque e esse é o quarto vídeo da série sobre a minha viagem ao extremo Alasca. Essa é a parte da América do Norte, cobrindo do México ao Alasca. Antes de iniciar, peço a sua colaboração em se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações sobre as nossas próximas atividades. Muito obrigado. Então, para entrar no México, cada um de nós teve que desembolsar uma caução de $442, que seria devolvida apenas na nossa saída do país. Escolhemos viajar pelas estradas pedagiadas, chamadas de autopista de quotas, pois eram muito melhores e bem policiadas. A pobreza fora dos grandes centros se assemelhava muito à América Central. Durante a pesquisa sobre a viagem, soubemos que era constante a guerra da polícia contra os narcotraficantes, principalmente na linha de fronteira com os Estados Unidos da América. À época da nossa partida, sabíamos que o centro do conflito estava em Tijuana, junto ao Oceano Pacífico. Por isso, escolhemos atravessar a fronteira por Laredo, no extremo oposto. Após 3 dias no México, seguimos para pernoitar em Tuxpan, uma cidade turística junto ao Golfo do México. Então, nos hospedamos em um hotel Best Western 3 estrelas, a fim de relaxar. Mais tarde, no lounge do hotel, de repente, veio um brasileiro conversar conosco, querendo saber o que fazíamos ali. Ele era um repórter de um jornal americano e disse que todos os jornalistas estrangeiros estavam sendo evacuados por avião naquele dia, porque o epicentro do conflito dos narcos já estava nas imediações da cidade. Imediatamente, o Robertinho foi pesquisar um despachante para conseguir um translado aéreo das motos para fora do país. Como eu não tinha como esticar o meu orçamento, ainda estava decidindo o que eu iria fazer. Então, o noticiário da televisão informou que uma tormenta extratropical vinda do Golfo iria chegar na cidade às 3 horas da manhã. Eu olhei para o Robertinho e disse: vou partir no meio da tempestade porque os filhos da puta não estarão na estrada. Ainda era noite quando demos partida nos motores para acelerar ao máximo no vento e na chuva a fim de escapar daquele lugar. Durante a nossa fuga, todas as luzes de aviso do meu painel se mantiveram acesas, indicando problemas nos sistemas causados pelo excesso de água. Mas, vencida a tempestade, o vento e o sol fizeram com que as luzes de espia se apagassem, voltando tudo à normalidade. Vencido o sufoco, seguimos para Laredo, onde um jovem policial chicano, desconfiado, não queria permitir a nossa entrada no ZEUA, mas acabou cedendo e fomos pernoitar em San Antônio. Após Albuquerque, rodamos por trecho da Route 66, no rumo de Los Angeles. Em Santa Bárbara, pegamos a Pacific Coast Highway e seguimos margeando o Oceano Pacífico, em uma estrada de rala beleza natural, no rumo da cidade de São Francisco. Em Seattle, rumamos para a fronteira com o Canadá. Cortamos as apaixonantes regiões da bela British Columbia e da selvagem Yukon, enquanto eu seguia as orientações que aprendi lendo o guia de Milepost, tais como não beber água dos riachos, evitar assustar os ursos e etc. Pegamos muita chuva e muitos pare-siga nas estradas em reparação. Em Tóquio, já no Alasca, o Robertinho me avisou que ia despachar de avião a moto em Fairbanks e voltaria para casa, pois a dor nas costas que vinha sentindo durante toda a viagem estava insuportável. Mesmo tendo ouvido essa cantiga de abandonar a expedição durante muitos dias, eu ainda não acreditava nela. Então, na madrugada em que o Robertinho partiu, não conseguia dormir tentando processar a nova situação, que seria enfrentar sozinho o pior desafio de toda a viagem, ou seja, os 800 quilômetros da Dalton Highway até Prudhoe Bay, no Oceano Ártico. Essa estrada de um tipo de chão chamado permafrost é onde foi filmada a série de TV Caminhoneiros no Gelo. Nos 100 quilômetros após abandonar os limites de Fairbanks, depois de uma curva entre a vegetação, ainda no asfalto, de repente, o vazio de terra batido se abriu à minha frente. Parei a moto por um instante e contemplei o nada. A percepção da amplidão era assustadora e a sensação de solidão ficou imensa. Mas, como já tinha rodado mais de 25 mil quilômetros para chegar até ali, não havia opção de voltar. Então, pedi proteção a Deus para que nada me derrubasse da moto no caminho e acelerei suavemente em baixa velocidade em direção ao norte.
Pilotei durante umas 18 horas consecutivas, estradas boas, estradas muito ruins, e cheguei a Prudhoe Bay com o frio da madrugada, em uma época em que a noite não escurecia. Por sorte, consegui a única vaga disponível no hotel de containers naquela noite, e uma cama para a próxima noite dependeria de alguém que fez reserva e não chegar. Então, pessoal, vamos continuar nesta aventura? Para isso, se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado sobre as novidades. Forte abraço e até a próxima!